Estamos aqui no bairro Leblon para conversarmos um pouco com o Dr. José Frederico Medrado Rodrigues de Albuquerque. É o homem da tecnologia. Toda a parte técnica desta usina saiu da cabeça do Albuquerque. Dr. Albuquerque nasceu em Ouro Preto, dia 12 de agosto de 1923. Seu pai, cearense, era professor de metalurgia na Escola de Minas. Dona Maria Amália, sua esposa, é mineira, de Caxambu. Logo depois de formado, em 1946, ingressou na Cesita, a convite de Atos Rachi, um dos fundadores da companhia. Recém-formado, com 6 meses de companhia, recebeu da empresa a importante incumbência de participar do projeto da usina, representando a Cesita junto à Abracert em Nova York. A partir daí, sua vida e a vida da Cesita fluíram juntas. Albuquerque permaneceu 35 anos na companhia, 17 como diretor técnico, de 1964 até 1981, quando dela se afastou. Acompanhou a Cesita da sua nascente até a sua grande expansão. Modesto como todos os grandes homens, ele esconde os seus méritos debaixo de uma humildade brilhante, que mais ainda o engrandece. Dilui-se em meio à grande massa de trabalhadores. Para ele, o mérito foi de todos. Foi uma pedra fundamental na evolução tecnológica da empresa. Foi o protagonista, tanto na fase de instalação, como em todas as fases de expansão da usina. Como todas as terras passaram pelas mãos de Alderico, todos os projetos e equipamentos passaram pela mente e pela decisão de Dr. Albuquerque. Em tecnologia, é, sem sombra de dúvida, o nome maior da história da empresa. É com ele que nós vamos conversar um pouco. E gostaríamos de saber do senhor, Dr. Albuquerque, primeiro, naquela fase da fonte da companhia, do início da fundação, vamos dizer, até quando o Banco do Brasil entrou como acionista maior, o que foi essa fase, o que ela significa, características maiores dessa fase, o que o senhor tem a nos dizer a respeito dessa primeira etapa? Eu, inicialmente, devo agradecer umas palavras muito generosas da introdução do Nazaré. Eu realmente tenho uma participação muito longa na história da Cesita. Ela se deu ao lado de muitos outros nomes que participaram tanto, ou talvez mais do que eu, para o engrandecimento da empresa. Na fase inicial, fui dos primeiros a entrar na companhia. Foi uma fase bastante singular, esta da formação de uma empresa com planos muito ambiciosos, numa época em que o Brasil não tinha ainda entrado realmente na era industrial. Na época, o Dr. Atos de Lemos Rachi, o Dr. Amintas Jacques de Moraes e Percival Farquhar procuraram imaginar algo que pudesse ser feito com recursos que alguns tinham, bastante limitados, e que pudesse ser uma obra de vulto do desenvolvimento brasileiro. Escolheram a implantação de uma usina de aços especiais. Na época, o consumo brasileiro de aços especiais era realmente muito pequeno. A indústria automobilística não existia ainda, que é quem veio realmente dar um impulso ao consumo desse produto. De modo que o projeto era, para a época, extremamente arrojado. O Brasil não tinha, na época,
instrumentos de financiamento adequados. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico ainda não existia. E os empreendedores recorreram então ao Banco do Brasil. Ele tinha uma agência especial de financiamento que considerava projetos desse tipo. Com o auxílio do Dr. Pedro Rache, diretor do banco, foi conseguido apoio do banco para a implantação do projeto. Procurou-se ajuda de firmas americanas para o estudo do projeto técnico. Tendo sido escolhido a firma A.J. Brassett, de Nova York, que acabara de ter experiência bastante vasta no projeto de usinas, tendo inclusive planejado uma das grandes usinas da época, que foi a usina de Salzgitter, na Alemanha. Brassett fez um estudo que foi submetido e aprovado pelo banco para uma usina de 60 mil toneladas. As dificuldades de implantação desse projeto foram subdimensionadas pelos fundadores. Era um projeto extremamente arrojado pela sua localização no Vale do Rio Doce. Procurou-se uma localização que tivesse vantagens reais para o futuro. No entanto, na época do momento, isso acarretava dificuldades muito grandes de implantação de infraestrutura. Os empreendedores contavam com ajuda do governo para esta implantação. Entretanto, ao longo dos anos, foi se vendo que essa ajuda não se materializava. E a empresa, para poder se implantar às margens do Piracicaba, no município então de Coronel Fabriciano, teve de gastar somas bastante consideráveis em obras de infraestrutura, como abertura de estradas, combate a doenças que graçavam na época, como a malária, implantação de casas para a residência dos operários, uma série de obras que normalmente não deveriam caber ao empresário de uma indústria. Com estas dificuldades e a carência de recursos dos empreendedores, o projeto industrial foi dimensionado bastante modestamente. Foi recorrido à compra de equipamentos usados, então disponíveis nos Estados Unidos, que tinham saído de um esforço de guerra e dispunham de uma série de equipamentos que tinham sido desativados com o final da guerra. O investimento na usina siderúrgica ficou assim, portanto, bastante razoável como montante. E as obras auxiliares de vulto muito grande. Para se ter uma ideia da dificuldade que enfrentava o empreendimento na época, basta dizer que a usina teve de implantar a sua própria fonte de energia elétrica, construindo uma usina hidrelétrica em Sá Carvalho, que na época da sua conclusão era a maior do estado de Minas Gerais. Por aí se vê como é recente o salto do desenvolvimento industrial brasileiro, quando uma usina tão pequena como Sá Carvalho tinha esse destaque quando foi inaugurada em 1951. A importância destas obras auxiliares tirou a possibilidade dos empreendedores privados terminarem o empreendimento. O problema foi abordado pelo Banco do Brasil, que após a realização de estudos por técnicos independentes, houve um primeiro estudo a cargo do Dr. Glaicon de Paiva e do Dr. Ernesto Lopes Fonseca Costa, e um segundo estudo a cargo do General Macedo Soares,
que teve o auxílio do Dr. Paulo Borromolets, levou o banco a decidir-se pela continuidade do empreendimento. Foi bastante decisivo para isso a recomendação do general Macedo Soares, que era um técnico muito renomado, de grande prestígio junto ao governo, e a recomendação do general Macedo Soares de que o empreendimento deveria ser continuado, que teria um grande futuro, influiu muito para que o governo decidisse a não abandonar. O Banco do Brasil achou, entretanto, que os empresários privados não poderiam continuar a deter o controle acionário. E promoveu em 1950 uma elevação de capital da empresa, em que parte de seus empréstimos foi transformada em capital e tornou-se então o acionista majoritário da empresa. Isto iniciou um novo ciclo no desenvolvimento da CESITA, terminando o ciclo da iniciativa privada, que foi muito decisivo para a implantação do empreendimento, pois os fundadores realizaram esforços de tremenda importância e de grande vulto para que a implantação da usina não cessasse no meio das dificuldades que enfrentava. Podia-se dizer que essa primeira fase levou ao funcionamento das primeiras unidades industriais, que foi o alto-forno e uma forjaria de peças agrícolas, que funcionaram em 1949. O restante das instalações já veio a funcionar quando a empresa estava sob o controle acionário do Banco do Brasil, em 1951. Esse H.A. Brassert, de Nova York, ele foi escolhido, ele tinha uma firma de projetos? Era uma firma de consultoria. O Farquhar tinha conhecimentos da firma, era relacionado com o Mr. Brassert. Foi, acredito, foi através de ligações de Mr. Farquhar com a escolha da firma, que a meu ver foi bem escolhida. O projeto foi bem elaborado. As dificuldades da empresa não se deveram a esse tipo de projeto. Ele ficou condicionado à carência de recursos para investimento. Evidentemente, se houvesse suficiente massa de recursos, o empreendimento não seria feito com equipamento usado em laminação, teria tido algo mais adequado. As barreiras que surgiram aí, doutor Albuquerque, foram maiores do que os fundadores esperavam, você acha? Exato, eu acho que houve uma certa subestimativa das dificuldades. As dificuldades se revelaram maiores do que o que foi avaliado no início. Em especial, não se concretizou ajuda em maior nível dos órgãos públicos na época. Foi bom eles não saberem as dificuldades, né? Acreditava, exato. É possível que se tivesse se sabido o que se sabia em 1951, 1944, talvez. Eles não se teriam atirado, né? Eles não se teriam atirado a coisa. Realmente. Embora o arrojo desses empresários fosse notável. O Dr. Atos, o Dr. Amintas, Mr. Farquhar dedicaram todo o seu esforço a esta empresa. E nessa época, doutor Albuquerque, nessa primeira fase, o senhor acha que já se cogitava na possibilidade de a CESITA no futuro fabricar aço inoxidável? Não constava ainda o inoxidável plano como um produto, mas era um programa extremamente ambicioso, que se poderia dizer, no programa inicial. O mercado era muito pequeno, de modo que um programa para dar alguma tonelagem, né, tinha de abranger tudo. Então tinha aços de alta liga, aços ferramenta, aços de broca, aços para fins militares, para granadas, coisas desse tipo, que era algo que o Exército tinha interesse. E era um programa extremamente eclético.
Coisa também que era um pouco ambicioso demais. A usina não poderia começar produzindo tudo isso. Seria tecnicamente difícil demais. Na realidade, o início da produção da usina foi de aço comum, né? Ela levou alguns anos para realmente entrar na fabricação de aços especiais. Gostaríamos que o senhor focalizasse mais essa época de Macedo Soares e a sua importância nesse soerguimento de uma empresa que realmente estava um pouco na beira da falência, não é?